Oi, turma do oitavo ano, como vocês estão de quarentena, fazendo as atividades? Quando a gente retornar, eu vou cobrar, viu? Vamos lá. Bom, antes de falar sobre a nossa aula, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre o processo de quarentena, certo? A quarentena é necessária para evitar o contato social. Por quê? Quanto mais pessoas circulam em espaços públicos, maior seria o número de pessoas que irão se contaminar com o vírus, porque a alta taxa de contaminação de pessoa para pessoa, de contágio de pessoa para pessoa do Covid-19 é grande. Então, por isso que é necessário esse afastamento social nesse momento. Além disso, se existe a necessidade de você estar saindo para trabalhar, ir no mercado, na feira, é necessário fazer asepsia das mãos, lavar com água e sabão ou usar o álcool em gel. Os dois métodos são essenciais e eficazes para estar se prevenindo contra o vírus, ok? Uma outra coisa que eu quero reforçar com vocês é a necessidade de se levar os idosos para tomar a vacina da gripe. Por quê? Tanto os sintomas da gripe quanto os sintomas do Covid-19 são similares. E isso faz com que a pessoa que tomou a vacina da gripe, caso venha apresentar lá na frente algum desses sintomas, a gripe já seja descartada como doença causadora desses sintomas. Então, o resultado, o diagnóstico pelo médico vai ser muito mais rápido e, consequentemente, seu tratamento também. Então, reforcem com os idosos que vocês conhecem que eles necessitam tomar essa vacinação o quanto antes. Procurem um posto de saúde para estar tomando a vacina. Fechado? Bom, o assunto da nossa aula hoje é as células e suas funções. A estrutura da célula ela é formada por componentes como a água, proteínas, gorduras, açúcares, vitaminas e sais minerais, que vêm da digestão dos alimentos, certo? Que a gente ingere. Eles vão nutrir, fazendo com que essas células cresçam e se dividam para serem substituídas. No nosso corpo existe 217 tipos de células e cada uma com sua função. Basicamente, a célula é formada de membrana plasmática, que é um envoltório com permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai permitir a entrada e a saída de substâncias dentro dessa célula. Núcleo, que vai ter lá o material genético, que é o DNA, o ácido desribonucleico e proteínas, que vão garantir as características hereditárias. E o citoplasma, que é uma solução viscosa formada por água e vitaminas, onde estão imersas as organelas. Dentre as organelas, nós temos a mitocôndria, que vai ser responsável pelo processo de respiração celular, junto com o açúcar, que veio da nossa alimentação, da digestão, e o oxigênio que a gente inala. Os lisossomos, que vão ser responsáveis pela quebra de moléculas como proteína, gordura e açúcares. O complexo de Golgi, que vai armazenar as proteínas produzidas dentro da célula para serem usadas dentro dela ou fora. Os centríolos, que vão participar da divisão celular. O retículo endoplasmático, que vai ser responsável por estar transportando pelo interior da célula e para fora da célula o que essa célula produzir. E, por fim, os ribossomos, que vão produzir proteínas. A divisão celular acontece por conta dos cromossomos, que são responsáveis pela transmissão de caracteres hereditários, ou seja, as características que serão transmitidas de pai para filhos. Os tipos de cromossomo, assim como o número deles, vai variar de acordo com uma espécie. Por exemplo, a nossa espécie tem 46, a dos chimpanzés é 48. Existem dois tipos de divisão celular. A mitose, que trata-se de uma sequência de eventos que uma célula mãe vai dar origem a duas células filhas idênticas, ou seja, essa célula mãe ela vai ter 46 cromossomos e as células filhas, cada uma também vai ter 46 cromossomos. Todas as células do nosso corpo sofrem um processo de mitose, certo? A única região e as únicas células que não sofrem um processo de mitose são as células chamadas de gametas, que nessas células vão sofrer um processo de divisão que é denominado de meiose. Por exemplo, para a formação dos gametas masculino, que é o espermatozoide, e do óvulo feminino, ocorre o processo de meiose. Uma célula mãe, ela dá origem a duas células filhas com metade da quantidade de cromossomos. Essa célula mãe tem 46 e essas células filhas vão ter 23 cada uma, certo?
Bom, é mais ou menos o que a gente viu na nossa aula presencial antes de estar acontecendo essa pandemia. Então, vocês peguem o módulo, deem uma revisada, assistam os 2 vídeos que estão disponíveis, tá certo? No slide da aula e façam uma atividade, que semana que vem a gente retorna com a correção dessa atividade e mais um vídeo para a gente conversar. Até mais!